Então você deixa os seus pontos de força, ou seja, tudo aquilo que te fez chegar até aqui, que te fez se manter no lugar onde você estava, e você passa a navegar num mapa muito escuro, muito negativo. E pasmem, com isso, óbvio, você começa também a estar próximo de pessoas que também estão nesta mesma zona do mapa, digamos assim. Que ao se juntar com uma pessoa que pensa na sua similaridade, porque nessa hora é legal você pensar o seguinte, peraí, deixa eu me juntar com alguém que pensa diferente de mim para ver se esse alguém me traz um outro ponto de vista. Mas o que acontece muitas vezes? A gente tem dificuldade de lidar com pessoas que pensam diferente. Porque pensar diferente, ter uma pessoa que pensa diferente, nos traz um outro pensamento diferente. Mas lembra o que eu falo muito aqui nos vídeos sobre o pensamento automático? No pensamento automático, eu não reflito, eu não faço uma avaliação, eu não paro para pensar no plano A, no plano B, eu não jogo para minha tela mental como poderia ser se fosse isso, quais são os meus ganhos, quais são as minhas perdas. Peraí, por que eu cheguei até aqui? Por que eu tenho essas condições? Por que alguma coisa mudou? Ou seja, eu não paro para fazer um panorama do meu cenário. Eu vou indo por estímulo-resposta. Puto, o cara não tá falando bom dia pra mim, é porque não vai com a minha cara. Acontece que nós não temos... A gente se enfia tanto nas coisas negativas que a gente não para pra pensar, que a gente gasta o nosso restinho de energia com coisas negativas e na hora que for pra gente poder conquistar ou, de repente... ou vendo minhas lives aqui, vendo meus vídeos aqui, você fala assim, caramba, Patrícia me deu uma estratégia que eu vou usar. E nessa hora você não tem força, porque você já gastou quase todas as suas balas. Nessa hora você está munido de muita pressa, isso significa que você vai aplicar alguma coisa que você aprendeu, mas não vai ter muito saco de esperar o resultado. E aí você vai achar que não adianta mais. Tá dando pra entender? Então, quando a gente tem uma dificuldade de relacionamento com alguém e essa dificuldade, ela, de certa forma, a gente começa a sentir que a gente está tendo prejuízo com isso, é importante a gente parar. E a gente começar a avaliar o que precisa ser feito. Porque nem sempre aquele que a gente acredita que está dificultando é realmente o dificultador. Se nós estivermos no pensamento automático e focar nos pontos negativos do que a gente está vendo e se juntar com pessoas complicadas, a gente vai perder o principal ponto da história, o foco no todo. Eu paro de focar em uma única pessoa, acreditando que ela é a única pessoa que vai me salvar, e eu passo a focar no todo, no resultado, no que eu posso fazer de melhor e no que eu posso inovar dentro do que eu faço. Depois, é importante a gente aprender, sabe o quê? A dar prazos. Quando você foca no que você precisa fazer, traz a pessoa para você, aquela pessoa que você julga que ela é a pessoa que pode te facilitar a vida, mas se isso não está acontecendo, como eu posso criar caminhos para chegar perto dela, claro, sem atingir os seus valores? Criando estratégias inteligentes, buscando na resiliência, na paciência, na tolerância, como você pode melhorar, encurtar esse caminho, fazer sempre também, claro, uma autoavaliação, porque às vezes nós enxergamos o outro, mas a gente não para pensar como o outro também nos enxerga. E claro, as dificuldades elas começam aí. E aí, quando eu falo do prazo, eu falo o seguinte, tá? Se eu desejo muito alguma coisa e acho que alguém está dificultando, eu vou dar um prazo para mim. Bom, nesse meio tempo eu vou criar uma estratégia de 1 ano. E dentro desse 1 ano eu vou fazer o que eu posso e o que eu não posso. Não deu? Fiz de tudo? Fiz o acompanhamento? Acompanhei as minhas mudanças? Acompanhei as minhas estratégias? Percebi que realmente há uma dificuldade, que a coisa não vai avançar. E que tudo bem. E que outras pessoas têm mais mérito e eu não. Então, deu 1 ano de prazo. Alça voos para os próximos passos. Deu para entender? Porque, veja, nem sempre você vai conseguir uma pessoa, e na maioria das vezes não, que vai fazer aquilo que você gostaria.
Se você realmente deseja ter algum resultado e um resultado positivo, o que você precisa fazer? Criar caminhos para acessar mais rápido esse caminho. A reclamação, a indignação, a insatisfação, elas são pontos focais para destruir relações, carreiras, ânimo e saúde mental.